Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, capítulo 10, o espaço brasileiro e sua diversidade. Página 262, a natureza do espaço brasileiro. A gente vai falar das características gerais do espaço natural brasileiro, tá? Bom, é sabido que do território brasileiro foi colonizado pelos europeus, em especial, né, pelos portugueses. Eles ficaram encantados com a nossa beleza, né? Com a nossa o quê? Diversidade. Na época dos nossos colonizadores, né, brasileiros, Pedro Vaz de Caminha, que também era, né, um colonizador, além de ser colonizador, ele era também ambientalista, tá? Ele achava que o nosso território era um território, né, de uma diversidade natural riquíssima, tá? Com múltiplos tipos de relevo. A gente tem depressão, a gente tem chapada, a gente tem escarpa, a gente tem planície, né? A gente tem planalto, né? E a diversidade do clima que a gente tem, né? Vocês sabem que a climatologia é o estudo dos climas. E o nosso território brasileiro é um território que tem a maioria do território, o clima é tropical, porque passa pela zona intertropical, só o sul do Brasil que tem o clima subtropical, né? Que compõe essa diversidade de fauna e flora, sem contar, né, com as chuvas abundantes por causa do clima tropical, né, e a existência de rios caudalosos, que são rios que têm grandes extensões, tá? Bom, aqui está mostrando o Pico da Pedra Branca, o Pico da Bandeira, desculpa, o Pico da Bandeira, que é o maior pico do Brasil, tá? Do Brasil. A gente também tem o Alto do Caparaó, que fica em Minas Gerais, entre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, também é o segundo maior, mas o primeiro maior do Brasil é o Pico da Bandeira. Página 263, a calma geológica do território brasileiro. Vamos marcar esse parágrafo aqui. E também vamos marcar, gente, esqueci, o parágrafo da página 262. Bom, vamos marcar o primeiro parágrafo da página 263. Está falando da calmaria geológica, que nós temos uma placa que fica em cima do território brasileiro, que é a placa sul-americana. Por isso que hoje nós não temos mais, né, terremotos, vulcanismo, tsunami, por causa da calmaria geológica. Mas no passado nós tivemos tudo isso, tá? Tivemos abalos sísmicos. Hoje, né, no período cenozoico, o período de hoje, tá, houve essa calmaria geológica. Isso é importante saber, tá? Mas a gente, aqui ao oeste do Brasil, a gente tem a placa de Nazca, aonde, né, tem uma atividade sísmica, a gente tem a placa do Cocos, placa do Pacífico, mas o pior de tudo fica aqui na Ásia, que é a placa euroasiática, a placa da Filipinas e a placa do Pacífico, onde fica chamado Círculo do Fogo do Pacífico, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, como estudamos no ano anterior. Nosso planeta é formado por grandes massas continentais que flutuam e se deslocam, né? Que são chamadas placas tectônicas que ficam boiando no magma. Magma está dentro quando sai o vulcão, é lava, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo quando fala ao longo das eras. Então, a era arqueozoica foi o segundo período pré-cambriano, que teria começado há cerca de 4 bilhões de anos e terminado há 2,5 bilhões de anos atrás. Nesse tempo era marcado pelo surgimento de formas simples de vidas, como bactérias, algas e organismos simples. Então, assim, esse tipo de organismos simples que viviam ali, nesse tempo geológico, é marcado pelo surgimento de rochas magmáticas, do relevo caracterizado pelos escudos cristalinos, da onde a gente tira o quê? Da onde a gente tira minerais metálicos, tá? Bom, a gente também tem a era proterozoica, que é muito melhor do que a arqueozoica, tá? Ao contrário dos depósitos de água profundo. Foi aqui nessa era que surgiu, né, entre 2,5 bilhões de anos e 542 bilhões de anos, o surgimento do mar, tá? Dos mares, tá? E é nessa arqueozoica
que a gente tira, né, os primeiros escudos cristalinos, tá? A gente que fica aqui, tá? A gente também tem, né, o território provocado pelo levantamento e rebaixamento, né, que foi o enrugamento e a formação dos agentes erosivos, né, e dos falhamentos e dobramentos pela colisão entre as placas tectônicas. Bom, página 262 está mostrando, né, aqui os falhamentos, a falha normal, que é o movimento do quê? Das placas tectônicas. Então, vamos marcar todo esse parágrafo quando diz: contudo, devemos destacar o território brasileiro não está totalmente imune aos tremores, né? Bom, apesar da nossa placa tectônica hoje ser estável, tá? Ela, no passado, ela já foi bastante assustadora, tá? Foi a partir delas que deu origem à formação geológica que nós temos hoje, tá? Também é importante saber, dos vulcões, né? Que a gente teve aqui no território brasileiro, né? Hoje, atualmente, os vulcões estão extintos, mas nós tivemos vulcanismo aqui no Brasil, principalmente em Campo Grande, tem vulcão, tem extinção, Nova Iguaçu, tá? E essa era mesozoica, né, que compreende a 251 milhões de anos a 65,5 bilhões de anos, né? A mesozoica significa Vidya Média. Nessa era, tá, era chamada a Idade dos Dinossauros, né? Principalmente, né, a região de São Paulo ao Rio Grande do Sul, com derramamento vulcânico, né? A gente tinha muito vulcanismo aqui, tá? Nesse território, tá? Também a outra era é a era cenozoica, né? A era que a gente está hoje, né? Mas na cenozoica terciária, tá? A gente está no cenozoico quaternário, que apresentou a formação das ilhas. Então, essas ilhas, Fernando de Noronha, Trindade, Martim Ferraz, São Pedro, São Paulo, todas essas ilhas foram formadas no período cenozoico terciário. Todos esses espaços aqui, ó, são Poços de Caldas, São Sebastião, Itatiaia, Laje, todas elas foram formadas no período cenozoico terciário, tá? Que foi ainda com o movimento das placas tectônicas. Página 265, as altitudes do relevo brasileiro. A geomorfologia, ela estuda as formas do relevo. Então, a gente tem, ó, várias formas. A gente tem planície, tá? A gente tem planaltos, a gente tem serras, tá? A gente tem chapadas, tá bom? A gente tem várias formas do relevo, tá? Então, o relevo que se destaca aqui no nosso território é o quê? Planalto, tá? Página 266, os planaltos brasileiros e os impactos ambientais. Então, os planaltos são as formas de relevo, tá? Que apresentam em altitude de 360 metros, tá? Então, planaltos são formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas e geralmente acidentadas e irregular, tá? Essa é o planalto, tá? É a forma do planalto. Sulcado é igual fissura. Então, quando analisamos a forma particular da região norte, né, do Planalto Amazônia Oriental, é limitada por depressões e marginais norte amazônica e sulcada. Sulcada é uma fissura, tá, ao meio, pela planície do Rio Amazonas. Então, o nosso relevo, tá, brasileiro, ele é um relevo de grandes diversidades, né? Nós temos grandes perfis topográficos diferentes nas nossas regiões, tá? A gente vai ver isso agora. Aqui embaixo está mostrando o Planalto da Borborema, tá? Que fica no agreste pernambucano, tá? Esse Planalto da Borborema aqui, tá? Impede a passagem de vento, de chuva para o sertão. Eu vou falar isso mais à frente. Página 267, está mostrando o perfil topográfico. Então, no norte,
tá? Nós temos os planaltos residuais, eu já falei que é planalto, né? A gente tem a depressão, né? Que é uma forma de relevo com irregularidades, tá? Com irregularidades, que possui leve inclinação por conta do desgaste ocorrido em decorrência da ação do vento e da água, que é o intemperismo. Nós também temos, tá? Aqui tá mostrando a planície, né? A depressão, né? Marginal, já falei o que é depressão, né? E os planaltos. Isso aqui é na região norte do Brasil. O 2, é o Nordeste, tá mostrando, né? O Rio, Planalto, né? Chapada. Chapada é uma forma de relevo montanhoso, tá? É uma forma de relevo montanhoso em que ocorre extensões de solo elevado, tá vendo, ó? E planos, vales profundos, às vezes encachoeirados, tá? Por isso que tem esse rio Paraíba aqui, tá? Cachoeirados e caudalosos. Esse tipo de relevo se formou em várias partes do Brasil, em especial no Nordeste e no Centro-Oeste do Brasil, tá? Aí a gente tem, né, a escarpa. A escarpa é uma forma de relevo que é uma área de transição entre diferentes formas que envolve uma elevação aguda. Tá vendo a elevação aguda aqui? Caracterizada pela formação de um penhasco ou uma encosta íngreme. Íngreme significa o quê? Em pé. E aqui a gente tem o planalto da Borborema, como eu falei para vocês, que impede para que os ventos venham para o sertão. E o último perfil, né, é do Centro-Oeste e do Sudeste. A gente tem a planície do Pantanal Mato Grossense, planalto, chapadas, eu já expliquei, depressão, né? E aí a gente tem aqui o oceano, tá? São os perfis topográficos das nossas regiões do Brasil. Página 268, as planícies brasileiras. Nós temos dois tipos de planície. A planície costeira ou marítima é aquela planície que fica localizada no litoral, tá? É onde a gente tem aquelas falésias, já expliquei o que é falésia. São costões rochosos que mergulham no mar, né? Então, a gente tem a planície costeira ou marítima. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo da planície e vamos marcar essa da página 268. Página 269, planície continental, é que está no continente brasileiro, que é formada pela ação de diversos rios, como vocês estão vendo aqui. Aqui está mostrando a planície, tá, do Pantanal Mato Grossense, tá? Então, tem período que alaga e ela fica totalmente alagada. Então, nós temos a planície costeira ou marítima e a planície continental. Depressões. Nós temos, já expliquei para vocês que depressão é uma forma de relevo, né, com irregularidades que possui leve inclinação por conta do desgaste ocorrido em decorrência da ação do vento e da água, que é o intemperismo. Então, nós temos dois tipos de depressão. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. A depressão relativa, que está situada acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que está situado abaixo do nível do mar. Vamos marcar todo esse parágrafo. Página 270 está mostrando aqui Brasil relevo, né? Observe que nós temos mais planaltos do que depressões e do que planícies, né? Então, o território brasileiro, tá? A maioria dele está inserido o quê? Os planaltos, tá? Página 271, vamos marcar o segundo parágrafo, né? Partindo dessa informação, fica bem claro que esta depressão, né, foram formadas porque o planalto também ele é conhecido como depressão, tá, gente? Formada a partir do processo de desgaste, quer dizer, a erosão, o intemperismo, tá? Então, como é que acontece isso? Aqui é um morro, tá? Então, com a ação corrosiva da água da chuva, tá? Do vento,
ela vai formando esse costão rochoso que eles costumam chamar de cuesta, tá? Cuesta é isso aqui, tá? É essa costa reta, tá bom? Bom, Brasil, a pátria das águas. Vocês sabem que a maioria da água do nosso planeta está no território brasileiro. O território brasileiro possui a maior reserva de água do mundo. Se por um acaso hoje a água acabar, tá, no mundo todo, o maior manancial tá na bacia do Rio Amazonas e no aquífero, tá? Então vamos marcar todo o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, que fala que o Brasil, né, no nosso concentra aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta, tá? Então, o Brasil é um dos países que possuem o maior tipo, tá? Maior manancial de água do planeta Terra. Página 272, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que é a nascente do nosso principal rio, que é, né, o rio Amazonas, nasce no Planalto das Guianas, na Cordilheira dos Andes, até chegar, tá? Até chegar ao território brasileiro, tá? E aí, ele vem, tá? Como um estuário, que é um ambiente aquático de transição entre a água do rio e a água do mar, tá? O estuário é o encontro da água do rio, né, da nascente, tá? E a água do mar, tá? Ok? É importante a gente marcar isso aqui. Um país de extremos, vamos marcar, tá? O segundo parágrafo. Outro lado da moeda é a região do sertão, né, nordestino. Eu falei para vocês, por causa da escassez de chuva. A escassez de chuva da região, né, da região do sertão é devido ao Planalto da Borborema, que ele impede a passagem da umidade do oceano para o Atlântico para a região, tá? Então, o rio que abastece toda a região ali nordeste é o Rio São Francisco, tá? Ele é o rio que abastece todo o Nordeste. É importante também saber que na região Nordeste nós temos dois tipos de rio. O rio perene, que é o rio que tem água sempre, é o caso do Rio São Francisco, e o rio intermitente. O que é o rio intermitente? Se choveu, tem rio. Se não choveu, não tem rio. O porquê, né? Tem o rio, mas aí no sertão fica 9 meses sem chover, às vezes 1 ano sem chover, e ocorre o quê? O ciclo da água. A água evapora e fica o quê? Né? Vai em forma de chuva, mas não consegue chover porque não tem a umidade, né? Porque o Planalto da Borborema impede essa umidade, tá bom? Vamos marcar também o terceiro parágrafo quando diz respeito à disponibilidade de água potável, né? O Brasil apresenta, né, escassez em abundância. Essa escassez é no sertão brasileiro, tá? Em especial na região nordeste do Brasil, tá? Aqui tá mostrando, né, o complexo de Paulo Afonso, né? A hidrelétrica, ela só ocorre se o rio for um rio de planalto. Nós temos dois tipos de rio, o de planície e de planalto. Então, a hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? É uma hidrelétrica de rios caudalosos com quedas d'água. Página 273, vamos marcar o segundo parágrafo. Outro problema é a construção da hidrelétrica, tá? Ao longo dos trechos, tá? Porque nós temos dois tipos de rios. O de planalto, que é assim, de planície, que é plano, que é navegável. E os rios de planalto são rios com queda d'água, encachoeirado. Então, o homem coloca aqui uma turbina. Então, conforme a água vai caindo, vai fazendo com essa turbina gire, gerando energia para o estado, tá? Então, os rios encachoeirados são rios de planalto, né? Também um problema que altera a alteração do curso, né? E aquele
aquela fauna que habitava ali, ela vai sair, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo, que é a poluição, que isso aqui é um problema grave, que isso é um problema da ação antrópica. O que é ação antrópica? É a ação do homem, tá? Isso é importante a gente saber, né? A ação antrópica, quando o ser humano joga entulho, joga lixo, polui a água. Eu não vou estar viva, mas daqui a 50 anos, vocês vão estar com 60 e poucos anos, vocês vão ver como não é que a água vai acabar, a água é um recurso renovável, tá? O que vai acontecer é que a gente não vai ter água potável para beber, tá? Bom, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala das regiões hidrográficas brasileiras, né? Por conta do Brasil ser um dos países que tem maior recursos hídricos, né, eles resolveram fazer a divisão hidrográfica nacional, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece as 12 regiões hidrográficas brasileiras, tá? E esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país, né? Ou seja, tomar conta, né, das 12, né, regiões hidrográficas mais importantes, para que não ocorra isso aqui, ó, para que a água não fique o quê? Totalmente poluída, tá? Página 274 está mostrando as 12 maiores, né, regiões hidrográficas, tá? Né? Por isso que eles fizeram a divisão hidrográfica nacional. Você sabe que o Brasil tem vários rios, né? Então, eles dividiram as regiões em 12 regiões hidrográficas. Esse critério visa orientar o planejamento e gerenciamento, né, dos recursos hídricos em todo o território brasileiro. Página 275, as águas subterrâneas do Brasil. A água subterrânea, já expliquei para vocês, que é chamado de lençol freático ou aquífero. Isso só ocorre se o solo for permeável. Então, é um solo de terra, né? Aí, quando chove, né, a água vai infiltrando até formar um lençol d'água, tá? Ou lençol freático ou aquífero. Se o solo fosse, tá, de asfalto, permeável, não aconteceria isso, tá? Então, aquífero, ele ocorre só em solo permeável, solo de terra, tá? Que a água fica infiltrada dentro, né, do território. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para os meninos. Os meninos têm mania de jogar futebol no campo. Quando eles vão para o campo jogar futebol, choveu, depois parou de chover, eles vão para o campo, eles veem aquelas poças d'água, né? Aquelas poças d'água quer dizer que aquele solo tá cheio d'água, então ele saturou, então ele não deu para acabar, para infiltrar. O que vai acontecer é que o sol vai aparecer, aí o sol vai evaporando aquela água até ela ir embora, tá? Bom, nós temos 2 aquíferos no nosso território brasileiro. O Alter do Chão, que fica aqui na região norte do Brasil, e a gente tem o Guarani, que pega a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, sendo que o Alter do Chão é totalmente do território brasileiro. E o Guarani pega um pouquinho do Paraguai, pega um pouquinho da Argentina e do Uruguai, tá? Então, são águas subterrâneas. Página 276, já falei que a climatologia é o estudo dos climas, né? Então, a gente tem massas de ar sobre o Brasil, né? Vários tipos de massa de ar. E já falei para vocês que nós também temos vários tipos de clima, né? A vegetação, ela é decorrente do clima, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo quando a gente vai falar das massas de ar da página seguinte. Página 277, né? A gente está vendo a diversidade de clima. A gente tem clima equatorial, a gente tem o clima tropical, a gente tem o clima semiárido, a gente tem o clima tropical de altitude, a gente tem o tropical atlântico
e a gente tem o subtropical. Essas são a variação de climas que o nosso território brasileiro tem, tá? Consequentemente, as massas de ar, né? Nós temos a massa equatorial atlântica, a gente tem a massa equatorial continental. Eu tenho a massa tropical atlântica, eu tenho a massa tropical continental e a massa polar atlântica, ela advém por conta aqui embaixo do Brasil, lá embaixo fica o quê? A Antártica, tá? Então, são as massas de ar do Brasil. Essas massas são decorrentes ao quê? Ao clima, tá? Página 279, a massa equatorial continental, tá? Ela é quente e úmida, é o que a gente tem, né, no norte do Brasil, em especial na Amazônia. Todo dia chove, né? Faz calor todo dia e todo dia chove, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo aqui, tá? Do equatorial continental. Já o polar atlântico, ele vem, né, por conta da ação do litoral. Então, chove. O litoral nordestino chove, né, que é a zona da mata. A gente vai estudar mais isso. O agreste também, mas o sertão não, tá? A gente também tem a tropical continental, que ela é uma massa, tá, com aridez, né, quase não chove, e a gente tem a equatorial atlântica, que também é quente e úmida, tá? Então, qual é a característica do clima equatorial? Quente e úmido, tá? Ele permanece, né, na região norte, nordeste do Brasil também, tá? Tropical, a gente tem vários tipos de tropical. A gente tem tropical típico, tá? O tropical típico, a gente encontra no centro do Brasil, tá? A gente tem o tropical típico. A gente tem o tropical litorâneo úmido, que fica no litoral. Então, vamos marcar todo esse parágrafo todo da página. A continuação do tropical litoral úmido, provocado por massas de ar do Atlântico, né? Porque a gente está no litoral, então tem a precipitação e logo ocorre a umidade. A gente tem o clima tropical de altitude, onde fica as serras, tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, lembra disso? A gente tem o clima tropical semiárido, que fica no sertão, onde tem a estiagem. O que é estiagem? É a falta de chuva, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo. E a gente tem o clima subtropical úmido, que fica no sul do Brasil, tá? Que abrange os países do sul do Brasil, tá? Que nesse período de inverno até neva. Vamos marcar todo esse parágrafo, que termina na página 280, tá? Até 0 graus. Bom, agora aqui tá mostrando, olha só a diversidade do sertão, tá? Com a capital paulista, né? Aqui a gente tem muita precipitação, chuva, e no sertão não tem. Por que no sertão não tem? O sertão não tem por causa do Planalto da Borborema, como eu falei para vocês, que é um quê? Que evita a umidade, né, do agreste, da zona da mata agreste, chegar ao sertão, tá? Isso é importante. Então, olha a diferença. Enquanto no sertão é seca, a vegetação é de caatinga, a gente tem aqui a grande umidade, que é o quê? Que é as chuvas constantes. Na página 281, alterações na atmosfera brasileira. Essa alteração do clima, gente, é por conta do quê? É por conta das indústrias, tá? É por conta do quê? É por conta, tá, da poluição. Aí faz isso aqui que vocês estão vendo, tá? Vai formando, né, essa poluição, né, que é um dos problemas, tá, mais encorpados no nosso território brasileiro, né? Porque a poluição, ela altera o clima,
tá? Hoje, nós não temos mais o clima mesotérmico. O que é o clima mesotérmico? Nós não temos mais primavera, outono, verão ou inverno. Ou a gente tem muito calor ou a gente tem muito frio. Isso se dá por conta do quê? Por conta da poluição atmosférica, tá? Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo e vamos marcar o segundo parágrafo quando fala de ilha de calor, que é a designação dada à distribuição espacial e temporal do campo, tá? De temperatura sobre a cidade, que apresenta um máximo definido da sua distribuição, tá? De calor. Vocês sabem que na cidade faz muito calor, por causa do quê? Dos prédios, por causa das indústrias, não tem cobertura vegetal. Já no campo, não. No campo a temperatura é mais amena. Por quê? Porque é terra batida, tá? Deu para todo mundo entender? Então, vamos marcar o que é ilha de calor. Para casa, página 282. Para casa, página 283. Para casa, página 284. Para casa, página 285. Para casa, página 286. Para casa, página 287. Para casa, página 288. Para casa, página 289. Para casa, página 290. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.